E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de literatura. Estou aqui em Copacabana para cobrir em loco o livro Uma Janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Hoje começa o primeiro capítulo e você me acompanha para poder entender os assassinatos que vão nortear o caminho de Spinoza nessa narrativa. Te espero, você é meu convidado. Bem, galera, começando aqui a nossa exposição, começando a nossa aventura por Copacabana, o primeiro capítulo do livro começa com um assassinato, o assassinato do inspetor Ramos, que acontece num desses kitnets que tem aqui em Copacabana, muito comum. Quem não conhece Copacabana, o bairro Copacabana, não sabe, mas é um bairro que, se você acompanha a história da literatura brasileira, principalmente do século XX, você vai observar que normalmente Copacabana é o bairro dos inferninhos, é o bairro que normalmente o cara aluga para ter amante. Quando o amante tem que se encontrar com alguém, vai se encontrar nesses inferninhos ou nesses lugares. O Stanislau Ponte Preta, o nosso amigo Nelson Rodrigues, fizeram várias obras fazendo referência a Copacabana e esse lado de Copacabana. Bem, o Ramos é encontrado morto dentro de uma kitnet em companhia do pai, um cadeirante com Alzheimer, e ele levou um tiro na nuca, e esse fato é relatado por dois policiais. E ele chama atenção nesse primeiro momento que o policial que vai entrar, que foi chamado para resolver o problema, que foi chamado para atender o caso, ele chama atenção sobre a inexperiência do policial, que não teve a preparação adequada, que foi colocado na linha de tiro sem ter, no caso, tudo aquilo que deveria ser feito para formar um bom policial. Tudo isso aparece ali, naquele primeiro capítulo. Mas o que chama atenção é isso, o assassinato do policial Ramos. Depois, entramos no segundo capítulo, e aí nós somos apresentados a Spinoza. Spinoza, delegado da 12ª DP de Copacabana, está no centro do Rio, sentado num café, tomando um seu cappuccino e vendo as modas. E chama a atenção dele uma mulher com um vestido que tem uma fenda. E essa fenda chama a atenção do Spinoza. Depois ele se dá conta que essa mulher entrou no café que ele estava. E ele começa a encarar a mulher, ficar olhando para ela insistentemente, mas ela está totalmente desligada, não olha para ninguém, só está ali tomando o café dela. E de repente o telefone toca. Mas antes disso aí, um comentário importante. Spinoza, no primeiro livro, Silêncio da Chuva, ele era da DP do centro. Então ele conhece o centro da cidade porque ele era da delegacia do centro da cidade. E depois ele é transferido para Copacabana, para a 12ª DP. É interessante que ele foi para o centro da cidade atrás de uma paixão dele, livros. Nós veremos na obra, no desenrolar da obra, a paixão de Spinoza por livros. Isso é uma coisa meio que incomum, né? Um delegado que tem uma paixão por livros e que tem essa coisa de ficar tendo contato com a informação, com o conhecimento, e que usa isso, de alguma forma, em prol das investigações que ele faz. Mas voltando à história, o que vai acontecer aí é que o telefone toca. E quando o telefone toca, ele é chamado para um crime, que acontece onde? Aqui, na Praça do Lido, onde eu estou sentado. Nesse banco, o delegado, o inspetor, na verdade, o inspetor Silveira, está aqui sentado às 3 horas da tarde e por esse gramado aqui teria vindo um assassino que ninguém viu e teria dado um tiro certeiro aqui na nuca. E ele ficou sentado. E aqui no banco, aqui do lado, tinha uma senhora que achou que ele estava dormindo. Uma senhora numa cadeira e uma acompanhante sentada aqui no banco. E aí que ela se dá conta da morte do inspetor, que estava sentado naquele banco, 3 horas da tarde, o que gera uma reflexão do Spinoza. O que leva um cara da 3ª DP sentado num banco, numa praça em Copacabana? Só que ele mesmo para e pensa, poxa, o que eu estava fazendo no centro da cidade, 3 horas da tarde, sendo delegado de Copacabana? O que estava eu fazendo num café lá no centro da cidade? Então, o segundo capítulo, ele vem para cá, ele procura apurar para saber quem é o Silveira, e aí ele diz, o próprio Elber afirma que, esse daí já é o segundo policial que é
assassinado. E isso daí teria uma ligação. O Ramos e o Silveira teriam algum tipo de ligação e eles foram assassinados, mas ainda ninguém sabe o motivo. Só sabe que tem um cara que é um profissional, um homem que mata com um tiro certeiro e que chega de surpresa e dá sempre um tiro na nuca das pessoas. Bem, com isso o delegado ele acaba tomando conhecimento, pede para tomar, no caso, os depoimentos e vai embora. A segunda parte do livro termina aí e nós entramos no terceiro capítulo. Na terceira parte do livro, o Espinosa sai aqui da Praça do Lido e decide ir a pé para o apartamento dele, que fica aqui no bairro Peixoto. Ele vai sair daqui, vai andando pela praia, porque ele gosta da praia, gosta aqui do vento que vem, da brisa, como está batendo aqui agora em mim. E ele, no meio do caminho, ele vai ser interpelado, ele vai ser ali chamado a atenção pelo Nestor. Nestor é um policial da antiga, amigo do Silveira, e que estava querendo saber se o Espinosa tinha alguma posição, já tinha alguma notícia sobre o possível assassino dos outros policiais que morreram. E ele vem falando que havia já um trelelê acontecendo, as pessoas falando, já havia aqueles boatos em sequência, avisando sobre a morte de policiais, que policiais estariam sendo assassinados e que haveria um assassino em série, um serial killer, agindo, matando as pessoas. E esse encontro com o Nestor chamou a atenção do Espinosa da forma como se deu, porque ele é um policial da delegacia de Copacabana, da 13ª DP, mas ele decidiu falar com o Espinosa justamente onde? Na rua. E isso chama a atenção do Espinosa, que na quarta parte ali do livro, quando começa o quarto capítulo, ele vai narrar a morte do Nestor. E essa morte do Nestor vai se somar à morte do Silveira e do Ramos. E isso vai criar uma certa inquietação. E o grande debate que o Espinosa vai fazer com o Elber é que justamente o Nestor, o policial da antiga, como o Silveira e o Ramos, também ter sido assassinado, e não, apesar de aparentemente não ter nada em comum e ser um policial que ninguém dava importância, um policial insignificante, um policial que estava ali somente para poder cumprir o tempo de carreira. Esse fato dele ter parado no capítulo 3 o Espinosa e justamente ele ser assassinado faz com que os fatos sejam levados um ao outro e que Espinosa se veja envolvido com esse acontecimento. Mas aí, no quinto episódio, a gente tem que entender que o quinto capítulo do livro, o que vai acontecer? Tem 3 fatos que você tem que prestar atenção. Primeiro, que o Espinosa ele começa a ficar preocupado com a inquietação do mundo policial. O mundo policial está agitado, porque quem é o maluco que tem a coragem de sair matando policiais assim, à toa, a esmo, e de forma covarde, dando um tiro nas costas? Quem tem essa coragem de fazer isso? Então o mundo policial começa a ficar envolvido. Todo mundo começa já a querer montar grupos para poder promover uma caça. Para deter uma sangria derradeira aconteça na cidade, Espinosa monta uma equipe com policiais de confiança. O Ramiro, que é chefe dos investigadores, o Elber, que é um parceiro de longa data dele, que é tratado como homem de confiança, e o último seria o Arthur, que acabou de sair da academia, 1 ano de academia, fora da academia, e que ainda não foi tomado pela corrupção. Essa é a avaliação do Espinosa. Esse grupo, ele é montado e as reuniões desse grupo vão acontecer aqui perto, na Trattoria, um restaurante italiano que fica aqui perto da praia. Depois eu te mostro. E ali, naquela mesa, eles ficarão sentados, tomando as decisões, discutindo os rumos, porque, principalmente, né, eles não sabem quem é o assassino. O próprio Ramiro vai falar que o próprio meio policial vai olhar com olhos meio tortos, porque eles vão entender que vai ser uma caça-bruxas. Ou seja, Espinosa montou um grupo de policiais para poder caçar os policiais ruins. E, para terminar o capítulo, tem uma reflexão do Espinosa sobre a relação dele com Irene. Irene é uma personagem que aparece no primeiro romance e ela vai se tornar, no caso, amante do Espinosa, uma namorada do Espinosa, e é bem interessante a forma como eles se relacionam. Quer dizer, 2 pessoas adultas, maduras, e que
não vão ficar, não tem preocupações de ficar tomando conta da vida um do outro. Cada um tem sua vida, cada um toca a sua vida do seu jeito. E é isso que ele vai refletir nessa parte do romance. Mas aí vem a sexta parte do livro e eu quero estar em outra parte de Copacabana. Me acompanhe. Galera, eu estou aqui numa tratoria. Se você já leu o livro, você sabe muito bem que a tratoria é um dos lugares que o Spinoza adora vir sábado à noite comer, quando ele, no caso, quer uma comida mais elaborada, ou quando ele quer fazer a reunião com um grupo de policiais. Quando ele monta a equipe de confiança lá na quinta parte do livro, essa equipe de confiança ele não quer fazer reuniões na delegacia, por medo de escuta. Então ele vem aqui na tratoria. Ele conhece o dono da tratoria e o dono nunca deixaria ninguém montar algum tipo de escuta contra ele. E ele fica aqui justamente reunido com o Elber, Ramiro, tomando as decisões, ouvindo os relatos, montando, sabendo da estratégia do que vai ser montado, do que deve ser feito no futuro. Essa parte aí, no caso, a sexta parte começa falando da corrupção dos policiais. Como a corrupção dos policiais, ela, no caso, está entranhada profundamente nessa investigação. E aí, a gente, no caso, vai ouvir muito a questão do boato, né? O boato que passa de um lugar para outro. E os boatos falam que era a banda podre da polícia matando outros policiais da banda podre. Isso é interessante por quê? Porque as pessoas, vão passar pano, deixa, quem está morrendo é quem não presta, e deixa morrer que não tem problema nenhum. Isso daí o Spinoza não concorda muito e acha que se está acontecendo crimes, é necessário investigar, é necessário conhecer quem é esse bandido e quem está por trás de tudo isso. A sexta parte passa por essa preocupação e essa agitação em torno das investigações e dos boatos que rolam em torno das mortes policiais. A sétima parte, no caso, vai acontecer uma nova morte. Só que agora não será a morte de policial. Quem vai começar a morrer na verdade, as amantes dos policiais. O que o Ramiro vai descobrir, e isso vai ser exposto posteriormente, é que esses policiais levavam uma vida dupla. A boa parte deles viviam em lugares que não eram registrados, que não eram conhecidos, tinham um padrão de vida bom, eles incompatível com o salário que eles ganhavam. Eles moravam, a maioria, na Barra da Tijuca, o endereço oficial. O outro endereço, eles tinham um endereço aqui em Copacabana, que era um endereço, vamos dizer assim, de ponto de encontro, e eles tinham ainda um terceiro endereço, que era um endereço que eles sustentavam as amantes. E uma dessas amantes, a Maria Rita, ela será encontrada morta aqui na Rua Santa Clara, e ela será encontrada dentro de um carro. Nesse momento, começa a surgir uma celeuma dentro da polícia, porque o delegado Spinoza, quando é chamado, o Elber vai ao encontro dele no apartamento, ele encontra em plena praça do bairro Peixoto, e ele vai levar o Spinoza até onde o corpo foi encontrado, na Rua Santa Clara, perto do Túnel Velho, antiga passagem, antiga ligação entre Copacabana e Botafogo. E quando ele chega lá, ele vai encontrar policiais, tanto policiais da 3ª DP quanto policiais da 12ª. E há uma inquietação por parte de grupos que não têm medo e ficam falando alto para que o Spinoza ouça, né, que o cara que está matando é um covarde, porque agora, além de matar policial, está matando a família do policial. E aí, pessoas próximas, conhecidos de Spinoza, chegam até ele para falar com ele, para poder falar sobre a agitação que está tomando conta, esse episódio da Maria Rita, no caso, e eles, no caso, quer dizer, o que chama a atenção desse episódio é essa coisa de que, à medida que eles vão se sentindo ameaçados, eles vão perdendo essa questão do medo de se expor e mostrar que estão insatisfeitos com os rumos da investigação, uma vez que Spinoza montou um grupo muito particular para fazer essa investigação. E aí nós chegamos à 8ª e última parte do livro, dessa primeira parte aí do livro. O Ramiro, ele começa a ir à casa das outras amantes. E ele vai à casa da Celeste e também vai à casa da Aparecida. E ao entrar na casa, quer dizer, ele vai ao apartamento em Botafogo, onde uma das amantes moram, e quando ele está lá, ele é atacado. Ele é atacado com um sopapo na cabeça e ele fica desacordado. E quando chega lá, a Aparecida já está morta. Quer dizer, quando todos chegam e todo mundo, ele é atendido, o episódio termina justamente falando sobre o quê? Mataram já a segunda amante dos policiais mortos. Tem uma amante ainda que está viva, que mora na Glória, que por sinal mora no melhor apartamento, chamada Celeste.
E a questão é, Celeste é a bola da vez. E quando os policiais vão à casa da Celeste, descobrem que Celeste saiu e não disse para onde ia. E ela se vira um ponto de interrogação. Onde está Celeste? Ela é a bola da vez. Ela é que precisa ser morta para fechar o ciclo. E aí você vai ter que assistir o segundo episódio, que eu estarei na Praia do Leme para poder contar essa história com vocês aí. Até lá!